Irmãos, graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler todo esse capítulo, que é um capítulo bem grande, tem 10 versículos. Vamos fazer isso. E hoje nós estamos começando nosso trabalho de ensino nas epístolas. Esse ano nós vamos trabalhar 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, Efésios e Hebreus. Amém? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz Paulo e Silvano. Silvano aqui é o mesmo Silas, irmãos, tá? É que Silvano é o nome romano, né? E Silas é grego, tá? Mas é a mesma coisa. E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor em nome de Jesus. Esta é a tua palavra. Nós somos o teu povo, a tua igreja, que o Senhor comprou por alto preço. Pai, fala aos nossos corações mais uma vez através da tua palavra. Gera mudança em nós. Deus, que o teu poder se manifeste enquanto a tua palavra está sendo ministrada. Que leve esta palavra ao mais profundo do nosso ser. Que ela chegue aonde ela precisa chegar para causar o efeito necessário em nós, Pai. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, Tessalônica é uma das cidades mais importantes, né, da Macedônia. Na verdade, era a capital da Macedônia. A Macedônia hoje fica lá na região da Grécia, ou ficava já, né, naquilo que hoje é a Grécia. Tessalônica era uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes na época de Paulo. Ela era um centro comercial muito importante, só perdia para Corinto. E também em Tessalônica estava, se a minha memória não falha, o segundo mais importante porto. Então ela era uma rota comercial muito grande, porque ela estava localizada também numa via que dava acesso a muitas partes do império e que ligava a outra via que daí se estendia um tanto mais.
A igreja nasce em Tessalônica a partir de uma orientação de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 16 de Atos, a partir do verso 6, observe bem, Atos 16, a partir do verso 6, é assim: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ásia aqui, irmãos, só lembrando, é Ásia Menor, uma província romana, lá na região onde estão aquelas 7 igrejas do Apocalipse e tal. Hoje refere-se à Turquia, tá? Onde fica a Turquia hoje. Aí diz: e quando chegaram a Mísia, Mísia também era uma outra província, né, romana, também um pouco mais acima ali da chamada Ásia Menor, e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, observe bem, tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia que parece assim, parece que é meio contraditório, não é? Porque Paulo quer ir para um lugar, junto com os seus companheiros, para anunciar o Evangelho, e aí o Espírito Santo diz: não. Aí ele pensa em ir para outro, e o Espírito Santo de novo diz: não. E às vezes a gente tem dificuldade, porque parece que isso pode soar estranho. Mas, irmãos, Deus sempre tem o tempo certo. Deus sempre tem o lugar certo para trabalhar. Amém? Então, muitas vezes a gente pensa que a hora é para ir para lá, e o Senhor, na verdade, sabe que a hora é de ir para cá. E nós devemos sempre estar atentos à direção do Senhor. Então, a igreja em Tessalônica, ela nasce a partir dessa direção de Deus. O Senhor não diz para Paulo: olha, desce e planta uma igreja em Tessalônica. Ele diz para ele: vai para Macedônia. Alguns entendem que Paulo aqui, entendendo a localização estratégica de Tessalônica, então decidiu plantar a igreja ali em Tessalônica, para que através dali o evangelho pudesse se espalhar e alcançar outras regiões, como de fato aconteceu. Tá? Mas sempre é importante dizer que Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, Deus tem o seu lugar para trabalhar. Glória a Deus. E a igreja em Tessalônica nasce daqui. E ela é fruto, assim, quando nós olhamos para o capítulo 17 de Atos, a partir do verso 1, ela é fruto de uma exposição muito clara da palavra de Deus. Isso aí tudo é nome de cidade, viu, irmão? E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, observe bem essas palavras, disputou com eles sobre a Escritura, as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres distintas. Vamos voltar um pouquinho agora, expondo, volta para o verso 2, por favor. E Paulo, como tinha costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Disputar aí, a palavra usada para disputar aí é de onde vem a nossa palavra dialética, né? Aquela coisa de conversar, perguntas e respostas. Então é como se Paulo tivesse sentado com eles, e aí havia pergunta de um lado, pergunta do outro, resposta de um lado, respostas do outro. Paulo está com isso expondo a eles a palavra de Deus, até aqui baseada no Antigo Testamento, nas profecias, nos livros históricos e etc. Tá? E aí, a outra palavra diz:
E Paulo, como tinha poucos, não disputou, e agora observe lá o verso 3. Expondo e demonstrando que convinha. Então, olha, Paulo agora expõe esta palavra. E aí, a palavra, aqui, o sentido dela é explicar realmente as Escrituras para que eles pudessem aplicar em suas vidas. Então, é uma explicação clara do conteúdo do Evangelho. Então, Paulo pega a palavra e ele vai explicando a palavra. Agora, ele fala, ele faz o papel, ele explica a palavra. Amém? E aí, a palavra para demonstrar aí é como se coloca duas coisas lado a lado. Então, Paulo coloca de um lado as profecias bíblicas e de outro lado os fatos a respeito de Jesus. E daí ele faz uma comparação entre os dois, e com isso ele prova que Jesus é o Cristo. Então, observe bem como Paulo é minucioso. Não é simplesmente chegar lá e prega. Paulo abre espaço para que haja um diálogo, para que haja perguntas e respostas. Paulo faz uma explicação muito clara do Evangelho, explicando todo o conteúdo do Evangelho no Antigo Testamento. E Paulo faz depois uma comparação entre as profecias e os fatos relacionados a Jesus, e com isso ele está provando que Jesus é o Messias esperado. Essa igreja, ela nasce da direção de Deus, e ela nasce de uma exposição clara da palavra de Deus. Porque o fundamento da nossa fé sempre será a palavra de Deus. Nós não temos um outro fundamento. A base da nossa fé sempre será a palavra de Deus. Quando nós vamos lá para 1 Tessalonicenses 1,5, observe que Paulo diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Não foi só explicar, não foi só comparar, não foi só permitir que houvesse perguntas e respostas ou dialogar, mas também houve demonstração clara de poder de Deus. Porque, irmãos, alguém disse com muita sabedoria que o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, é a manifestação de um poder. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho não é só a gente chegar aqui e fazer uma exposição bacana do Evangelho, uma exposição atraente do Evangelho. A verdade é que enquanto a palavra de Deus estiver sendo explicada, falada, anunciada, o poder de Deus vai estar trabalhando, operando. Amém? Amém? Então, em diversas formas. A gente fica feliz quando a gente sai aqui, às vezes fica ali para abraçar os irmãos, e alguém passa assim, opa, hoje me pegou. Hoje é maravilhoso isso. Às vezes outro irmão vem, pastor, lembra daquela pregação daquele dia? Olha, o Senhor falou comigo assim, assim. E não é só quando prega o Cida, é muito bom quando os meninos pregam aqui, quando o Neto prega, quando o Lucas prega, o Richard, o pastor Bira, pastor Henrique, tal, e aí a gente ouve os irmãos falar, olha, aquela palavra, como é bom isso, porque isso é sinal de que Deus está trabalhando. Amém? Então, irmãos, há uma exposição clara da palavra de Deus e uma exposição poderosa da palavra de Deus. Havia ação de Deus enquanto Paulo e seus companheiros expunham o evangelho de Cristo Jesus. E essa igreja nasce dessa maneira. Ela nasce por uma direção de Deus, ela nasce a partir do anúncio claro, da exposição clara da palavra de Deus, e ela nasce em meio à tribulação e aflição. Quando nós olhamos lá para Atos 17, a partir do verso 5 agora, observe bem.
Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Há uma coisa interessante para se falar aqui, porque a cidade de Tessalônica, embora ela fosse parte do Império Romano, ela também tinha uma administração independente. Então, ela tinha autoridades independentes, juízes e etc. Amém? E aí, assim, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo ou perturbado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, as lideranças. Tendo, porém, agora recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E aí a palavra satisfação aqui, irmãos, ela tem a ver com um acordo. É como se Jason tivesse se apresentado diante das autoridades e tivesse feito um acordo da seguinte maneira: olha, a partir de agora eles não vão fazer mais isso. E eu dou a minha palavra. E aí eu ouvi lá, mas se eles voltarem a fazer, vai acontecer isso e isso e isso. E Jason disse, não vai. Pode ficar tranquilos que eles não vão mais falar aqui. Eu estou dizendo assim numa linguagem bem simples aqui. Porque naquele momento se exigia isso. E aí há esse acordo, sob pena de que se esse acordo fosse quebrado, então eles sofreriam as devidas consequências. E aí, tanto que no verso 10 diz, logo em seguida, o que acontece? E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, irmãos, aí, essa igreja não nasce num ambiente tranquilo. E há uma coisa interessante aqui, porque às vezes a gente tem a ideia de que se nós estamos dentro da vontade de Deus, tudo vai acontecer muito bem, obrigado. E as coisas não são assim. Estar na vontade de Deus não nos isenta de tribulações e dificuldades. Estar na vontade de Deus, muitas vezes, pode ser a razão pela qual nós vamos passar por grandes tribulações. Então, observe bem, essa igreja nasce de direção de Deus, ela nasce por ouvir com clareza a palavra de Deus, com clareza e poder, e ela nasce sob tribulação, aflição, perseguição e dificuldades. Mas essa igreja se torna um modelo de igreja verdadeira. Um modelo de igreja verdadeira. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Talvez não dê tempo da gente passar por tudo hoje. Mas se não der, a gente termina quarta-feira que vem. Amém? Quem leu pelo menos o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses? Oh, glória! Então o desafio continua sendo, irmãos, leia e releia. São 4 pequenas cartas que nós vamos trabalhar. Se juntar, 5 com 3, 8, com 6 de Efésios, 14, com 13 de Hebreus, são 27 capítulos. Dá para a gente trabalhar, ler e reler, amém? Para que chegar no final do ano, a gente se sinta assim, íntimos das cartas aos Tessalonicenses, da carta aos Efésios e da carta aos Hebreus. Amém? Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre as características desta igreja. Antes disso, queria fazer algumas observações aqui no verso 1. Diz assim, Paulo e Silvano, ou Silas, como nós já vimos, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, o que é a igreja? A igreja é o povo. Amém? E a igreja é do povo.
Os irmãos entendem o sentido, né? O Senhor da igreja é Cristo, mas a igreja é nossa. Nós somos parte dessa igreja. Nós compomos a igreja. Então, uma das coisas que a gente precisa entender aqui é que aqui não há diferença. Não há ninguém mais importante, ninguém menos importante. Todos nós somos a igreja do Senhor e a igreja é nossa. Amém? E depois assim, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja, ela depende de Deus. A igreja depende única e exclusivamente de Deus. Não há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, tinha aqui em São Carlos um pastor da igreja quadrangular chamado José dos Reis. Um grande homem de Deus, servo de Deus, maravilhoso, José dos Reis. E aí a gente estava tendo aula, e a matéria era Teologia do Obreiro. E eu chamei ele para que os alunos pudessem entrevistá-lo. Chamei alguns pastores. E daí ele diz assim, ele foi contar as experiências dele de pastor. E aí ele diz assim, que ele chegou numa igreja, e a igreja era um salãozinho difícil, uma coisa difícil, mas era tudo que eles tinham. E ele, um dia, pensou, nós vamos comprar isso aqui. Vamos comprar esse lugar, vamos... E aí ele orou a Deus e reuniu os irmãos e falou assim, nós vamos fazer isso aqui, e eu tenho certeza que o primeiro que vai se levantar lá para apoiar esse projeto é o irmão fulano. Aí ele foi para a reunião, certo de que o irmão fulano ia ser o primeiro a apoiar o projeto. Aí quando ele expôs o propósito, e os irmãos, aleluia, glória a Deus e tal, ficaram felizes, embora fosse uma loucura, mas é assim que Deus trabalha. Aí ele foi lá, e aí aquele irmão que ele achou que ia ser o primeiro a apoiar o projeto, levantou e falou assim, quero dizer que eu sou totalmente contra. Irmão, porque a igreja depende do Senhor. Ela vive na dependência de Deus. Amém? Na dependência de Deus. Quem supre é Deus, quem dirige é Deus, quem fortalece é Deus, quem guarda é Deus, quem sustenta é Deus. A igreja é de Deus. Ela pertence ao Senhor. Então, ela é sustentada por Ele, é em Deus. Diga isso, em Deus. E aí ele diz, e Pai e tal, e ele vai para a graça e paz, que são as bênçãos que ele traz sobre o povo do Senhor. E aí nós vamos então agora, a partir do verso 2, e sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Irmãos, é maravilhoso quando a gente... os irmãos, nós pastoreamos Torrinha, Escalvado, Brotas e Tirapina e aqui. E aí, irmãos, a coisa mais gostosa é quando o pastor olha para a igreja e ele tem motivo para louvar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Eu já vi pastores sofrendo terrivelmente. Quando nós fomos indicados para assumir uma dessas igrejas, foi a nossa primeira igreja, e a Débora tinha 20 anos e eu 22, e a gente tinha acabado de casar, a palavra de ânimo que a gente recebeu de um dos pastores veteranos, assim, que estava lá, foi, meu filho, você está indo assumir a pior igreja da nossa região. É uma coisa linda. E foi dolorido no começo. Então é maravilhoso quando a gente olha para a igreja e a gente pode dizer assim, louvado seja Deus pela vida desta igreja. Amém?
Vocês estão curiosos, né? Se eu estou fazendo isso, se eu estou podendo dizer isso ou não. Eu estou podendo. Com muita gratidão no coração, dizer louvado seja Deus pela vida dessa igreja. Amém? Feliz. É bom. Então, essa igreja, ela se torna modelo, ela se torna fonte de alegria da liderança, daqueles que a plantaram. Paulo não está em Tessalônica quando ele escreve isso. Mas ele tem alegria por aquilo que ele ouve. Amém? E aí, ele diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Irmãos, a igreja verdadeira, ela tem uma fé verdadeira. Então, ela não fala apenas que crê, ela crê de fato. Ela tem uma fé que gera, que produz frutos. Tiago diz que a fé sem obras é o quê? É morta. E a palavra para obras aqui, ela tem duas interpretações. A primeira delas é todo o trabalho que a gente faz pela fé, movidos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E a segunda é tudo aquilo que o Evangelho opera em nós quando nós o recebemos pela fé. Então, quando alguém olhava para a igreja em Tessalônica, via trabalho, nós vamos ver agora, via obras de trabalho, de fazer, de realizações, mas também via frutos na vida da igreja. A fé deles transformou as suas vidas. Então, não é uma fé vazia. Então, a igreja verdadeira não tem uma fé que não transforma, que não muda. A igreja verdadeira tem uma fé que gera resultados, que gera obras. Amém? Tem uma fé que nos leva à ação. E tem uma fé que também nos leva à mudança de conduta, à transformação de caráter. Se eu creio em Jesus, legal, e o que isso fez em mim e você? O que isso gerou em mim e você? Nós somos uma igreja que a nossa fé está em Jesus. E o que é que isso tem provocado em nós, tem gerado em nós como igreja? E o que isso tem levado a gente como igreja a realizarmos em nome do Senhor? Ele fala assim que Tiago tem um jeitinho suave de escrever. Ele diz assim, vocês creem, fazem bem. Os demônios também creem, mas não temem. Fé morta. Fé que não transforma. Fé que não leva à realização de obras. Eu não estou falando de boas obras para a salvação. Estou falando de boas obras que vêm depois que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então a igreja verdadeira tem uma fé viva. A igreja em Tessalônica tem uma fé viva. Uma fé que a levou a uma transformação profunda e a levou a práticas estimulada pela fé em Cristo Jesus. E depois, Paulo diz assim, nós também damos graças a Deus, sabe por quê? É porque por causa do trabalho do amor, ou do trabalho movido pelo amor. Agora, uma coisa interessante aqui, mas porque a palavra para trabalho aqui é trabalho árduo. É um trabalho que a gente investe tanto a nossa energia, a nossa força nele, que ele causa exaustão. Então não é um trabalhinho que eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero. É uma entrega. Amém?
É um trabalho que me leva à exaustão, a gastar toda a minha força. Então, essa igreja, como diz Paulo, quando ele escreve a igreja aos Coríntios, ele diz assim: olha, meus irmãos, de bom grado eu me gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas almas. É um trabalho de quem se entrega realmente, em amor. Não é um trabalho forçado, não é um negócio que, apesar de exigir esforço, e não é um trabalho que traz tristeza, peso, porque ele é fruto de um amor verdadeiro. Amém? Irmão, a maioria de nós que tem filhos, eu vou fazer uma perguntinha tonta aqui para os pais. Você já teve que mudar todo o seu dia para atender um filho? Já teve que deixar de lado aquela horinha do descanso? Já teve? Para poder atender os filhos? Isso é peso? Não. Por quê? Porque a gente ama. Às vezes, depois que a gente faz o que eles precisam, a gente está de canseira. Mas a gente ama. Esses dias o Pedro fez uma pergunta interessante para mim e para a Débora. Ele disse assim: ô pai, mas vocês sabem quanto vocês investiram em mim? Eu não sei não, mas foi muito. Ele disse assim: e quanto é que eu devo a vocês? Você, nada. Percebe? Tem dívida. Porque é o quê? É amor. Depois que a gente vira pai, irmãos, antes a gente ia na loja assim: vamos ver isso aqui para nós. Vamos ver. Depois que vira pai, chega lá para ver as coisas para a gente, isso aqui cabe bem no Lucas. Mas só tem dinheiro para comprar ou isso aí ou a minha camiseta. Né? Mas vai para o Lucas. Por quê? Porque a gente ama. E isso não é peso. A gente investe sem querer retorno algum, porque é amor. E não cobra depois. Pelo contrário, a gente fica feliz por ver o resultado. A igreja verdadeira se entrega ao trabalho do Senhor, mas isso para ela não é peso. E eu não estou falando, irmão, dessas loucuras que tem por aí, onde as pessoas não têm mais tempo para a família, não têm mais tempo para nada. Estou falando de um trabalho que custa, que é árduo, que é difícil, que não é fácil, mas que traz alegria, porque o que nos leva a fazê-lo é o amor que nós temos pelo nosso Senhor. Amém? Amém? Então, essa igreja, vamos lembrar, ela nasce por direção de Deus. Ela nasce mediante uma exposição clara da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Ela nasce em meio a tribulações, aflições, perseguições, que persistiram. Mas ela se torna modelo, e ela se torna modelo porque ela está em Deus, dependendo de Deus. Aí ela se torna fonte de alegria, de gozo, de glória e honra ao nome do Senhor, por aqueles que a plantaram. E que têm cuidado com ela, porque veem nela o fruto. E a primeira coisa que eles veem nela é uma fé, primeiro que é transformadora, porque mudou a conduta deles, e depois é uma fé produtiva, que gera resultados, obras no dia a dia. E é uma igreja cheia de amor, que a leva a um trabalho árduo, desgastante, mas que é em favor do reino de Deus, e ela faz isso com alegria, porque ela ama o Senhor a quem serve. Glória a Deus por isso.
Então essa é uma igreja modelo. Essa é uma igreja que nós precisamos parar para olhar e pensar um pouquinho. Será que nós estamos vivendo isso como igreja? Amém, irmãos? Mas aí Paulo vai e diz assim, ainda no verso 3, trabalho do amor e da paciência da esperança. Paciência da esperança. Paciência aqui, ou perseverança aqui, tem a ver com suportar coisas. Agora, às vezes, irmão, a gente suporta coisas porque a gente quer evitar problemas, não é? Você já suportou coisas para fugir de um conflito? Vou suportar isso aqui, vai passar, vou engolir aqui, e deixa que é melhor, porque senão vai acontecer isso e isso. Já suportou coisas porque alguém impôs algo sobre você e você tinha que suportar, porque aquela pessoa tinha autoridade para prejudicar a sua vida, ou meios para fazê-lo. E aí isso vai se tornando peso. Quantas vezes a gente ouve de pessoas que trabalham em determinado lugar assim, eu não aguento mais, se eu não precisasse. Mas a pessoa continua, porque ela precisa. Esse suportar de coisa traz dor, traz tristeza, traz feridas, mágoas. Mas suportar aqui tem a ver com suportar, não porque isso me é imposto, mas porque eu estou olhando para o resultado final. Amém? Não estou olhando para o agora, eu estou olhando para aquilo que virá, para o resultado final, para aquilo que eu vou receber no final. Estou olhando para aquilo que me espera. Então, às vezes, dói. Às vezes é difícil, sim. Mas nós nos mantemos firmes, porque nós estamos olhando para o resultado final. Amém? Então a igreja que está firmada na verdade de Deus, a igreja que tem uma fé verdadeira, um amor profundo, é a igreja que tem paciência, persevera no meio da tribulação, no meio da dificuldade, e ela persevera porque ela sabe o que a espera no futuro. Amém? Eu sei o que me aguarda. Não estou aqui sofrendo e padecendo à toa. Eu sei o que virá. Então alguém diz com muita clareza que a igreja serve na terra, mas os olhos dela estão aonde? Estão aonde? No céu. Glória a Deus. Então essa igreja precisa ser modelo para mim e para você. Essa igreja precisa ser imitada por nós. Essa igreja que nasce a partir da orientação de Deus, a partir de uma exposição clara e poderosa da palavra de Deus, no meio de aflições e angústia, mas que depende de Deus, porque está firmada em Deus, que tem uma fé transformadora, que tem um amor profundo que leva para o trabalho e que tem uma esperança viva que a sustenta. Amém? Não é isso que deve acontecer conosco, irmãos? Então, eu acho que faz uns 3, 4 meses uns 3 meses, que eu estava pedindo ao Senhor uma direção para falar com a igreja e com a liderança da igreja. E o Senhor me levou a ler 1ª e 2ª Tessalonicenses. E eu não comecei, e aqui o assunto principal dessa carta é a volta de Cristo Jesus.
Mas o Senhor começou a me mostrar de uma forma assim, bem interessante, o quanto essa igreja é extraordinária e deve servir de exemplo para mim e para você. Mas também o Senhor me levou a ver o quanto nós, líderes, precisamos nos entregar em favor dessa igreja. E eu espero profundamente, lá no íntimo do meu coração, irmãos, que quando a gente terminar, a gente possa olhar para trás assim, nós precisamos mudar nisso, nisso e nisso, como igreja, e nós que somos líderes, possamos falar, e nisso, nós como liderança, precisamos mudar. Amém? Porque Deus não deixou esse modelo aqui e não trouxe isso ao nosso coração só para a gente falar assim, ai que legal. É porque o Senhor quer trabalhar em nossas vidas como igreja e como liderança. Amém? Amém? Nós aceitamos isso? Aceitamos isso? Desejamos isso? Vai confrontar a gente? Vai, e graças a Deus por isso. Amém? Agora, quando nós olhamos para o verso de número 6, e aí assim, irmãos, vou dar uma passadinha, o verso de número 4, nós não vamos falar dele, porque esse assunto a gente precisava trabalhar um dia à parte, que é a questão da eleição. Se a gente só passar por cima, falar só, aí pode causar alguma dúvida, alguma coisa, nós não queremos isso. Então, depois nós vamos trabalhar ele de um dia específico. Amém? Mas aí o verso 6, assim, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Diga assim, imitadores dos discípulos e do Senhor. Vou fazer uma perguntinha tola aqui. Quem tem sido o nosso modelo? Sabe, quem tem sido o nosso modelo? A palavra para imitador aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra mímica. Sabe? Então, aqui fala de imitar a conduta de alguém e seguir o ensino de alguém. Então, a igreja em Tessalônica, ela imitava a conduta dos discípulos, observava a forma como eles viviam e seguia os princípios ensinados por eles. Da mesma forma, e obviamente que os discípulos eram imitadores de Cristo, porque Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a partir do momento que a igreja imitava os discípulos, ela estava imitando o próprio Senhor Jesus. Bom, existe uma série de modelos e de pessoas para que a gente imite. Existem até igrejas para que a gente imite. Agora, o que nós precisamos, e não estou dizendo aqui que é errado. Ah, não, mas sabe, vou lá procurar aquela igreja, ver como é que as coisas... Irmão, se Deus está dirigindo, ok, glória a Deus, aleluia. Não tem nada de errado nisso. A questão é que nós precisamos observar se imitar aquela pessoa ou imitar aquela igreja vai ser a mesma coisa de imitarmos ao Senhor Jesus. Amém? Ao Senhor Jesus. Que a questão, assim, eu vou imitar o pastor Cida. A questão não é você imitar o pastor Cida. A pergunta antes é, o pastor Cida está imitando Jesus? Então eles procuram o modelo correto. Então a igreja verdadeira, ela imita a quem? Ela procura viver de acordo com a conduta do Senhor Jesus e com os princípios ensinados em sua santa e bendita
palavra. Glória a Deus. É assim que a igreja vive. A igreja é verdadeira. Então essa igreja é modelo para mim e para você, por quê? Porque ela está firmada em Deus. Ela é fonte de alegria, de prazer para os seus líderes e de glória para Deus, que é o mais importante. Ela tem uma fé viva, operante, transformadora. Ela tem um amor profundo que leva ao trabalho, à entrega. Ela tem uma esperança viva que a sustenta. E ela tem como seu modelo o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Essas são as virtudes dessa igreja. Que nós estamos sendo chamados a observá-las. Essa é uma igreja digna de ser o quê? Imitada. Está dando para entender, irmãos? Amém? E olha, irmãos, às vezes a gente conversa com o meu irmão e fala assim, pelo amor de Deus, pastor, é difícil mesmo. É difícil. Mas quando a gente se propõe a ler a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus, a gente é confrontado o tempo todo. O tempo todo. Mas também a gente é consolado, confortado. Amém? O tempo todo. Agora, observe, quando nós, ainda no verso 6, a segunda parte diz assim, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Eu quero só pedir, abra Mateus 13, por favor, filhos, versos 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Agora observe, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, nós estamos vendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo se espalhar, que é o evangelho que nos livra de todo mal, de toda tribulação e angústia. Esse evangelho não é verdadeiro. A igreja verdadeira, ela passa por tribulações e dificuldades, mas não se escandaliza. Amém? Ela não fica decepcionada com Deus. Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Poxa, eu sou crente. Deus, eu estou lá na igreja, quarto domingo. Faço parte, vou lá com as irmãs, aí eu oro de segunda com o pastor Henrique, na intercessão, e faço não sei o que, vou lá, e aí dou dízimo, dou oferta, e faço e tal. E essa tribulação aqui, a irmã, a igreja verdadeira não se decepciona diante das tribulações. Ela cresce, ela amadurece, ela se fortalece no meio das tribulações. Glória a Deus. Ela se fortalece. Então eles recebem a palavra com muita tribulação, mas têm o gozo do Espírito Santo. Nós temos uma amiga querida, a irmã Vera. A irmã Vera tinha uma filha. A filha dela era motorista de caminhão. Aí um dia saiu lá de Brotas, tal, aí pegou, quando sai de Brotas, que você vem aqui para cá, logo tem uma descidona assim, ali naquela descidona, ela se perdeu, vinha vindo um outro caminhão do lado, e um passou para o lado, outro passou para o outro, e os dois, de frente, e ela morreu. Irmão, foi um choque para todo mundo corre,
e vai estar com a Vera e ajudando e tal, e orando. Aí um dia a Vera chegou e falou assim, o pastor Ciro estava sentado lá em casa. Aí eu sentei numa poltroninha, mas veio uma angústia tão terrível e começou a tomar conta do meu coração e foi me comprimindo, assim, parece que me apertando, parece que eu fui entrando dentro daquela poltrona de tristeza e de dor e angústia, e aquilo foi me apertando, me apertando. Aí eu clamei ao Senhor Jesus, e aí eu senti que veio uma mão, e ela tocou no meu peito, e aquela dor foi saindo, e uma paz, e um gozo, e algo tão gostoso foi entrando dentro de mim, e foi substituindo toda aquela dor e angústia. Eita, meus irmãos, o Espírito Santo faz isso ainda hoje. Glória a Deus. Então, no meio da tribulação, essa igreja não se decepciona. E olha, irmão, ela sofre, mas ela permanece fiel e mantém viva em si a chama do Espírito Santo. Ela é confortada, consolada, fortalecida pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Temos sido assim? Agora, essa igreja, ela age de uma forma tão extraordinária que ela se torna exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Se você olhar o mapinha lá, a antiga Macedônia vai estar aqui mais ao norte, que é uma província, e a Acaia aqui ao sul, a outra província. Essa igreja, ela é tão diferente, ela é tão verdadeira, que ela se torna modelo, não só para o seu redorzinho ali, ela se torna modelo para toda aquela região. Ela se torna modelo na Macedônia, ela se torna modelo na Acaia. E Paulo, mais para frente, vai dizer que ela se torna modelo em outros lugares. Ela é um exemplo para os outros. Olha, ela imita, e agora ela passa a ser o quê? Imitada. E aqui tem uma observação a ser feita, irmão, que nós temos que ter muito cuidado com quem a gente imita. Porque imitação é um negócio que se multiplica. Então, se eu imito alguém de maneira errada, alguém que eu não devo imitar, eu vou passar isso para a vida de outra pessoa. E se nós imitarmos a pessoa errada, ou se nós imitarmos o grupo errado, nós vamos multiplicar isso e a gente pode perpetuar ações e condutas de destruição. Por isso que nós temos que ter o modelo certo para as nossas vidas. Como igreja, nós precisamos ter o modelo certo, porque certamente em algum momento nós seremos exemplo para outra. E se nós não seguirmos o modelo certo, nós seremos um exemplo errado. Mas a igreja em Tessalônica seguia ao Senhor Jesus, seu princípio, ela imitava ao Senhor Jesus. Amém? Em sua conduta e seus ensinos. Seguia aquilo que os apóstolos ensinaram. Então ela podia ser exemplo para os outros. Ela é modelo para os outros. Está dando para entender, irmãos? Então isso precisa fazer com que a gente pense como igreja. Que igreja nós temos sido? Comunidade Novo Tempo. Nossa fé tem sido transformadora, produtiva. Nosso amor é profundo. Nossa base é Deus. Nossa esperança é viva. Nós imitamos a Cristo.
Nós servimos como modelo. Nós crescemos e amadurecemos e nos fortalecemos no poder do Espírito Santo em meio às tribulações da vida. Como igreja, que igreja nós temos sido? Hoje a gente se escandaliza porque veio uma tribulaçãozinha. Onde é que Deus está? Nosso coração não é terreno cheio de pedra, irmão. Nosso coração é solo bom. Glória a Deus. E é nesse solo bom que a palavra de Deus tem que ser plantada. Amém? E aí ela se torna modelo, padrão, um exemplo a ser seguido. E aí quando nós chegamos no verso 8, porque aí o verso 8 diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor. Diga isso, soou a palavra do Senhor. Essa palavra é extraordinária, irmãos. Porque não é simplesmente ouvir ali. Essa palavra fala de... É como se tivesse tocado uma trombeta. Do barulho da voz de uma grande multidão. Ou o som de um grande trovão. Então, essa igreja estava tão impregnada da palavra de Deus, vivendo de tal forma o padrão de Deus, que ela se torna modelo e, ao mesmo tempo, é como se ela gritasse para todos aqueles à sua volta quem é o Senhor Jesus. Se ela anunciasse para todo aquele povo a palavra do Senhor Jesus. Ela se torna uma voz naquele mundo. Ela se torna uma voz aonde seu exemplo chega. Nós não podemos nos esquecer que ela é uma rota comercial, muita gente passa por ali, gente de todo o império passava por Tessalônica, ouvia falar dessa igreja, ouvia o evangelho a partir dessa igreja, e quando ia embora, levava esse evangelho para onde ia. Glória a Deus. Nós temos sido uma voz no mundo de hoje, como igreja. Temos sido. Irmão, o propósito é exatamente esse, é mexer comigo e com você, é levar a gente a pensar na gente como igreja. E buscar mudar naquilo que precisa ser mudado. Essa igreja se torna uma voz que soa como um trovão, como uma trombeta, como o som de um sino gigante, que toca lá no centro da cidade e todo mundo ouve. Amém? Eu vou ter que fazer uma pesquisa. O que estão falando da comunidade Novo Tempo em São Carlos? Que Deus nos ajude, irmãos. Você pode dizer isso, que Deus nos ajude. Amém? E vai dar tempo da gente falar de tudo. E o verso 9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos convosco, qual o resultado do nosso trabalho entre vós. E diz assim: como dos ídolos os convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, essa igreja, ela sofre uma profunda conversão, uma verdadeira conversão. Conversão envolve duas coisas. Primeiro, arrependimento e depois fé. Amém? Ou fé e arrependimento. Fé, eu creio e passo a depender de Deus e da provisão de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Descanso em quem Deus é e naquilo que Ele fez por mim, por meio de Cristo Jesus. Estamos bem nisso? Estamos descansando em quem Deus é? Amém? Estamos firmados naquilo que Jesus fez por nós? Glória a Deus. Agora, o que é conversão? Conversão envolve sentimento,
intelecto. Conversão é mudança de entendimento. Perdão, arrependimento é mudança de entendimento. É sentir profunda tristeza pelo pecado, mas não é essa tristeza que a gente tem, ai, pequei, agora estou triste. Não, é uma tristeza gerada pelo Espírito Santo em nós. Amém? E é mudança de atitude, então é mudança de entendimento, mudança de sentimento e mudança de atitude. Então essa igreja, ela se converte, claramente, ela se arrepende por quê? Porque ela deixa de adorar aos deuses pagãos e passa a adorar o Deus verdadeiro. Sua fé está firmada nesse Deus verdadeiro. Então observe bem que a conversão verdadeira vai gerar uma fé profunda em Deus e vai gerar uma mudança de mente, de sentimento e de conduta. Se não houver estas coisas, não houve conversão verdadeira. A gente tem ouvido hoje, sabe assim, muitas pessoas, porque, não, deixa aí, Deus vai trabalhando. Deus... Irmão, eu creio nisso também, Deus está trabalhando em nós aqui. Quem já tem uns 40 anos de crente aqui, levanta a mão. Pode levantar, Gil, você já nasceu na Assembleia de Deus. Olha lá. Você também, né? A Cidinha tem 60 quase, Jorge. Fala sério. A gente era jovem, mas a gente foi jovem junto. Aí, irmão, aí ele vai falar que já não faz 40. A gente foi... Que vergonha agora, já faz 40. Jesus amado, né? Aí, vai brincar, daí se perde. A gente está mudando, irmãos, a gente está sendo transformado. Amém? Transformado. A gente ainda está sendo transformado. Agora é preciso haver essa transformação. A pessoa não se converte, deixa aí, Deus vai fazendo. Deus vai fazendo enquanto a gente vai falando, vai corrigindo, vai mostrando a palavra. Amém? Amém? Não é deixa aí, é deixa aí, deixa aí. Vem cá, precisa de ajuda, vem cá, precisa de direção, vem cá, precisa de correção, vem cá. Mas Deus vai trabalhando através da exposição da sua santa e bendita palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Deus vai trabalhando. E para a gente terminar aqui, diga comigo, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Irmãos, a esperança da volta de Jesus nos alimenta e nos sustenta. Então a igreja verdadeira espera Cristo Jesus em todo o tempo. Porque esperar aqui é uma ação contínua. Esperei agora e depois não. É esperar em todo o tempo. E como nós falamos de paciência lá, que é suportar coisas, aflições, angústias, mas não porque eu abri mão, porque não, mas porque eu tenho uma expectativa clara de futuro. Esperar aqui também tem a ver a esperar com paciência, mas esperar com alegria, esperar com gozo, esperar com confiança. É estar realmente preparado para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Isso é esperar aqui. É estar preparado. E aí, aqui eu vou repetir aquela frase que eu já disse aqui, que é do William Barclay, mas é citada pelo pastor Hernandes Alves, diz assim, o cristão foi chamado a servir no mundo e a esperar a glória. Amém? Então a igreja verdadeira serve no mundo, mas espera a glória eterna. Espera a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Qual é a garantia que nós temos de que Ele virá? Ele está vivo. Pronto. Deus o ressuscitou. A quem o ressuscitou?
dos mortos, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo e ele virá. E ele disse, olha, porque eu vivo, vocês também o quê? Viverão. Então ele está vivo e ele virá. E aí ele termina dizendo que nos livra da ira futura. Irmão, alguém diz que o juízo de Deus, ou a ira de Deus, não é birra de gente revoltada, vingativa. É a justa retribuição. Então os ímpios vão receber a ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra durante a grande tribulação. E a ira de Deus vai estar sobre os ímpios na eternidade. Mas a verdadeira igreja está guardada em Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar feliz com isso? Glória a Deus. A verdadeira igreja está guardada em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos parar um pouquinho. Feche os teus olhos um pouquinho. Nós vimos aqui algumas características da igreja verdadeira. Ela depende de Deus. Ela é fonte de honra, de glória a Deus e de alegria e de gozo e gratidão àqueles que servem a essa igreja. A sua fé é viva, seu amor é profundo, sua esperança sustenta. Ela segue o modelo certo, ela se torna modelo. Ela não se abala no meio das tribulações e angústias. Ela se mantém firmada no poder do Espírito Santo. Ela faz com que a palavra de Deus ressoe como uma trombeta, alcançando aqueles que estão lá distante. Ela espera Jesus. Ela tem certeza da volta de Jesus, porque tem convicção de que Jesus está vivo. E ela descansa no fato de que ela não sofrerá a ira de Deus. A minha pergunta, a você, esta noite é: nós temos vivido assim? Nós temos sido esse tipo de igreja? O Senhor está aqui, irmãos. E o Senhor é Deus em nossas vidas. E o Senhor quer trabalhar na vida da igreja. Rogue a Ele agora. Nos ajude, Pai, a vivermos esse modelo de igreja. Em nome de Jesus, nos ajude. Para a glória do Teu nome, nos ajude. Aleluia. Nosso Deus está aqui esta noite, irmãos. E nosso Deus quer trabalhar em nossas vidas. Quer mudar o que precisa ser mudado em nós. Quer nos levar a vivermos num relacionamento muito mais profundo com Ele. Nosso Deus está falando conosco. Está nos alertando, abrindo os nossos olhos, nos fazendo refletir. Nossa vida vai mudar como igreja. Se nós atentarmos para a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus, por Tua graça infinita, nos ajude. Por Tua bondade, nos ajude. Por Tua misericórdia, nos ajude a sermos uma igreja verdadeira. Trabalhe em nós. Ajude-nos a seguirmos o modelo certo, Pai.
Dá a nós liderança, sabedoria, visão clara do Senhor, para entendermos o que o Senhor quer. Temos vivido dias difíceis, Pai. O mundo está tomado por incertezas. Já foi dito que cabe à igreja a responsabilidade de trazer de volta a esperança ao mundo. Ajude-nos. Nós somos os portadores de uma viva esperança. Ajude-nos. Em nome de Jesus, para a glória eterna do teu nome, Pai. Hoje e sempre nos ajude. Aleluia. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós. Vamos orar e buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem grandes coisas para fazer a partir de nós e em nós. E Ele fará para a glória do nome dEle, à medida que o nosso coração se abrir. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, o Senhor está aqui. Glória a Deus, nos ajude, Pai. Mais uma vez nós oramos, nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar lendo 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vai melhorar. Tá bom?